Fechou minha porta aqui, espera só um pouquinho. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Unidas Conecta. Eu me chamo Mara, sou enfermeira auditora, também sou gerente de regulação, auditoria e faturamento. Gostaria primeiramente de agradecer ao Anderson, presidente da Unidas, Leandro, gerente executivo, e Ana Rosa, da área de eventos da Unidas, por ter me convidado para mediar essa palestra aqui do Conecta de hoje. É uma honra para mim estar aqui para mediar essa palestra do Dr. Leandro, que é um convidado bastante ilustre aqui para nós. Dr. Leandro Cabral Zacarias, médico assistente, professor da pós-graduação do Hospital professor da pós-graduação do Hospital das Clínicas da FM-USP. Ele também é coordenador do setor de oftalmologia do Centro Cirúrgico do HC-FM-USP e diretor de assuntos profissionais. Hoje o Dr. Leandro abordará o assunto manejo dos pacientes com doenças de retina. Gostaria de lembrá-los que as perguntas podem ser feitas através do chat no Zoom, no decorrer da palestra, ou pelo QR Code para quem está assistindo pelo YouTube. Tá? No final, vamos triar as perguntas e aí a gente vai fazer todas as perguntas para o Dr. Leandro no final da palestra. Tá? Esse tema que o Dr. Leandro vai abordar é de suma importância para nós, porque todos os assistidos aí que a Unidas representa, a maioria deles são idosos, né? Então, essas doenças acomete predominantemente, né, doutor, os pacientes idosos aí. E aí, todos esses pacientes aí das autogestões aí são bastante idosos. E aí, também para os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros, auditores, é bastante interessante esse tema, porque a gente vai aprender bastante aí com você. Então, passo a palavra aí para o Dr. Leandro, desejo boa sorte, e aí a gente volta no final com as perguntas que vocês farão para ele. Boa sorte, doutor. Bom, obrigado, Mara. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, um prazer e um desafio pessoal, porque eu estou acostumado a dar aula para colegas médicos em cursos, residentes, enfim. E o público hoje é um público um pouco diferente para mim. Então, a gente decidiu falar, nós alinhamos a aula, nós vamos falar sobre a degeneração macular relacionada à idade, que é uma doença extremamente relevante, e eu espero contextualizar essa doença para vocês e trazer alguns aspectos que são importantes para vocês
no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês. Eu vou compartilhar a tela. Acho que já está compartilhada agora. Então, necessidades não atendidas sobre degeneração macular relacionada à idade. Aqui estão meus conflitos de interesse. Então, imaginem vocês que vocês trabalham a vida toda e quando vocês chegam com seus 60, 65, 70 anos, que vocês vão curtir os netos, curtir uma aposentadoria, ficar tranquilo, de repente surge uma doença que distorce a sua visão, que tem uma mancha no centro da sua visão e com isso a sua qualidade de vida despenca, porque você não consegue ver um filme, não consegue ler um livro, não consegue assinar um cheque, começa a depender de outras pessoas. Essa é a degeneração macular relacionada à idade. Isso é cada vez mais importante, porque a população do mundo está envelhecendo. Então, espera-se que haja um aumento dos idosos no mundo. A degeneração macular relacionada à idade atualmente afeta cerca de 9% da população acima dos 70 anos. E cerca de 10% dessa população com degeneração macular relacionada à idade vai ter a forma úmida ou exudativa, que a gente vai falar um pouquinho aqui em alguns slides. Em termos de epidemiologia, a degeneração macular relacionada à idade está presente em todo o mundo, em países europeus, pessoas com ascendência europeia têm uma chance maior de degeneração macular, mas também em asiáticos, um pouco menos em africanos. Os negros têm menos degeneração macular relacionada à idade. Se nós pegarmos as principais causas de cegueira, sobretudo em países desenvolvidos, e vocês estão vendo essa pizza aqui, 50% das cegueiras em países desenvolvidos estão relacionadas à degeneração macular relacionada à idade. Essa é a importância desse tema. Depois que você previne e trata doenças como catarata, glaucoma, as alterações no fundo do olho por diabetes, acaba sobrando um grande número de pessoas que perde visão por degeneração macular relacionada à idade. Então é um tema muito relevante que a gente vai ver cada vez mais no nosso dia a dia. A degeneração macular relacionada à idade, como o próprio nome diz, tem uma forte correlação com a idade. Então, se a gente pegar pessoas abaixo dos 60 anos, muito poucas pessoas vão ter degeneração macular relacionada à idade. Existe. Então, não obrigatoriamente precisa ser acima dos 60 anos. Eu tenho casos que eu cuido de 57, 58, 56 anos, que a pessoa começou a ter degeneração macular. É raro, mas existe. Mas a gente consegue ver nesse gráfico que conforme os anos passam e a população fica cada vez mais velha, o que a Mara estava falando antes do início da minha palestra, isso se torna cada vez mais comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A degeneração é uma doença complexa, doença multifatorial, e existe uma carga genética e várias interações com o meio ambiente ao longo da vida. E é isso que eu estou tentando mostrar aqui para vocês. Existem fatores de risco que são preveníveis e fatores de risco não preveníveis. Você não pode prevenir, por exemplo, a idade da pessoa, a raça da pessoa, mas você pode controlar melhor a pressão arterial, controlar melhor a obesidade, colesterol. Tabagismo é algo que acelera muito a degeneração macular relacionada à idade. Então, existem alguns fatores que a gente pode diminuir disso. Eu sempre conto que eu cuidava de um senhor que era fumante, com seus 63 anos começou a ter degeneração macular relacionada à idade e precisava do tratamento com as injeções que a gente vai falar daqui a pouco. 2, 3, 4 anos depois que eu cuidava dele, eu passei a cuidar da mãe dele, que nunca fumou e tinha 95 anos e teve degeneração macular relacionada à idade. Então, o cigarro acelera muito o aparecimento dessa doença. Classificação, vocês vão ouvir falar sobre forma seca e forma úmida. E eu vou tentar mostrar para vocês. Basicamente, a forma seca é quando a gente começa a ter um acúmulo na retina, e não se preocupem porque eu vou mostrar umas fotos de fundo do olho que vão clarificar, um acúmulo de uns materiais, de umas bolinhas amareladas que a gente chama de drusas, que são restos do metabolismo. Essas drusas, elas podem ou não evoluir
para a forma úmida. E a forma úmida é quando você começa a ter um crescimento de vasos anormais embaixo da retina. Tudo isso vai ficar mais claro com o decorrer da aula. A forma seca, geralmente, ela não causa uma perda visual muito rápida. Ele até pode causar perda de visão, às vezes por uma atrofia da retina, atrofia do fundo do olho, enquanto que a forma úmida, ela causa uma perda de visão muito rápida, porque crescem esses vasos, eles começam a inchar a retina, sangrar a retina, e tudo pode virar uma grande cicatriz se não tratado. Existe um trabalho chamado AREDS. Alguns slides eu vou passar mais rápido, porque eu acho que é um pouco específico, mas esse AREDS foi o trabalho que avaliou milhares de pacientes, chegou à conclusão que para alguns pacientes a gente deve tratar com vitaminas por boca. Então, vocês vão ouvir falar muito de suplemento vitamínico para degeneração macular relacionada à idade. Então, o AREDS classificou no tipo 1, categoria 1, que seria paciente sem degeneração macular. A categoria 2, que são pacientes que têm pequenas drusas, que são esses pontinhos amarelados que vocês conseguem ver aqui. E chegou à conclusão que pacientes sem drusas ou com essas pequenas drusas têm muito pouca chance para evoluir para algum problema. Ao passo que, se você começar a ter essas drusas confluentes, que são essas bolas amareladas, esses restos do metabolismo confluentes na região central, você pode evoluir para as formas mais graves, que seriam a forma neovascular, ou forma úmida, ou forma exudativa, ou então a atrofia da retina. E nesses casos, deve-se complementar com um conjunto de vitaminas, que é esse que eu coloquei aqui na tela, que depois, se vocês tiverem interesse, eu passo mais detalhadamente. Então, deve-se complementar as vitaminas se você tiver drusas confluentes ou se tiver as fases avançadas em um ou nos dois olhos. E aí, com a complementação das vitaminas, você tem uma redução em 25% do risco de converter para as formas tardias. Ou seja, você complementando com a vitamina, você passa dessa curva amarela para essa curva azul. Então, não é uma garantia de sucesso, mas em termos populacionais, você reduz em 25% em 5 anos de segmento a chance da pessoa ter uma cegueira por conta da degeneração macular relacionada à idade, quando ela usa a vitamina de uma forma correta. Esse aqui é um fundo do olho anormal. Então, quando a gente tem o olho, a retina é o tapete que recobre o fundo do olho. A gente aqui está vendo o nervo óptico, os vasos, a gente tem artérias e veias, e a região da mácula. A mácula é o centro da retina e ela tem essa aparência mais castanha. Esse é um fundo do olho totalmente normal. Esse é um fundo do olho com drusas. Esses pontinhos amarelados que vocês estão vendo na imagem é o que nós chamamos de drusas, que são restos do metabolismo, mostram um desgaste, um envelhecimento da retina. As drusas por si só não são um problema, mas elas são um marcador de envelhecimento. A gente usa muito um exame chamado tomografia de coerência óptica, ou OCT. Vocês que mexem com a parte de autorização para retina, com certeza vocês vão ouvir falar de OCT. O OCT é um exame que a gente consegue ver a retina de lado, como se a gente conseguisse tridimensionalmente reconstruir a imagem. E isso que eu estou mostrando para vocês é um OCT normal, é um OCT sem problema algum. Nós conseguimos ver que a retina vai dessa camada até essa camada aqui, e ela dá essa afinada no centro. Isso é normal, é onde fica a depressão foveal. Esse é um OCT com um paciente com drusas. Vocês estão vendo essas elevações aqui. Então, são os restos do metabolismo que começam a acumular embaixo da retina e começam a levantar a retina. Esse exame, esse OCT, é compatível com uma visão normal, mas nesse caso, esse paciente tem que ser seguido de perto, porque ele já tem um envelhecimento da retina. E esse OCT, essa tomografia, é de um paciente com degeneração macular na forma úmida. Então, aqui a gente vê que está crescendo um tecido embaixo da retina,
tem elevação de uma camada chamada epitélio pigmentado, e aqui tem líquido por sobre a retina. Depois eu vou mostrar outros exemplos de OCT com degeneração na forma úmida. Nós usamos também essa tela, chamada tela de Amsler. À sua esquerda, a tela de Amsler normal, sem distorção, e à direita, a tela de Amsler de um paciente com degeneração macular. Ele fala que vê torto. Vê torto a gente chama de metamorfopsia. Então, o paciente começa a falar que está vendo torto, que o rosto da pessoa está toda torto, o nariz está torto. Quando vai ver a grade do portão, o azulejo do banheiro, o azulejo está torto. É isso que essa doença começa causando. Depois ela pode evoluir para uma grande mancha no centro da visão. Como eu falei para vocês, as formas mais graves, mais avançadas, podem ser a forma úmida, que a gente vai falar bastante hoje, e a forma seca. Na forma seca, se a gente imaginar que o fundo do olho é um tapete, esse tapete na forma seca vai ficando gasto, vai ficando poído e você vai tendo buracos, como se fossem buracos, não são buracos reais, mas imaginem como se fossem desgastes no tecido desse tapete. Então, a forma seca, quando ela evolui para essa perda de visão, geralmente é lenta e a gente chama isso de atrofia geográfica. Aqui está uma foto que vocês estão vendo que esse preto aqui é onde a pessoa não enxerga porque o fundo do olho foi desgastado pela degeneração macular na forma seca. Para isso, hoje em dia, ainda não existem injeções. A gente só trata a forma seca com vitaminas, tentando diminuir a progressão dessa doença. Aqui está uma fotografia colorida ou retinografia da forma seca. A gente vê aqui essa área de atrofia. E aqui embaixo um OCT da forma seca, perde-se as camadas mais profundas da retina. Isso é um pouco mais difícil de ver para quem não está acostumado. Conseguimos ver a evolução. Então, um paciente aqui em 3 anos, como a forma seca foi aumentando e roubando a visão desse paciente. Aqui um outro exemplo de forma seca evoluindo. Para a forma seca, infelizmente, a gente não tem como tratar esses pacientes. Muitas vezes eles ficam realmente com uma visão central muito baixa. Não costuma deixar a pessoa totalmente cega, a pessoa consegue andar sozinha, consegue se virar em casa, mas realmente para ler um livro, tudo isso acaba prejudicando muito porque ela perde essa visão central. O que acontece na forma úmida agora, que é o que mais interessa porque é onde vão ter as injeções e eu acho que é o cerne da questão. Eu falei para vocês das drusas aqui. Então, as drusas elas começam a acumular embaixo da retina e essas drusas elas começam a gerar um ambiente que falta oxigenação para a retina, porque ela eleva e dificulta a chegada de oxigenação na retina. Isso estimula a produção de uma substância chamada VEGF e a formação de vasos anormais. Esses vasos anormais começam a crescer da coroide, que é a camada que está abaixo da retina, para cima, causando inchaço da retina e sangramento. Como que a gente faz o diagnóstico? Através de conversar com o paciente, então a anamnese, através do exame oftalmológico, o exame de fundo do olho, a gente vai ver que essa retina está levantada, que às vezes tem sangramento na retina, e por diversos exames, como por exemplo, angiofluorescenografia, que é um exame que injeta um contraste na veia do braço, e a gente vai tirando foto do fundo do olho e consegue ver esses vasos anormais. A tomografia de coerência óptica, que é essa reconstrução tridimensional que eu falei, e hoje em dia até existe a angiotomografia de coerência óptica, que é um exame que faz imagens tão rápidas que consegue pegar a passagem das hemácias no fundo do olho e reconstruir uma imagem. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, o que o paciente se queixa? Geralmente de baixa de visão, de metamorfopsia, lembrando, metamorfopsia é enxergar torto, uma mancha central, ou às vezes é até assintomático, porque o olho dominante é o outro olho. Então, quando a gente vai fazer um exame oftalmológico completo, a gente vai ver que o paciente não está enxergando num dos olhos e vai ver que está com a degeneração. Isso às vezes acontece. Aqui, só para exemplificar mais uma vez como um paciente vai ver com a degeneração. Então, à esquerda, a foto da moça normal, e aqui à direita, a distorção, o borrão, o escotoma, a mancha. Então, isso rouba muito a qualidade de vida e qualidade de visão desses pacientes. Mostrando alguns exames para vocês, a angiofluorescenografia, que é aquele exame que a gente injeta o contraste, vai tirando as fotos do fundo do olho, e aqui a gente consegue ver essa placa de vasos.
e a tomografia de coerência óptica, ou OCT, que a gente vai ver aí diversas manifestações da doença. Pode ser desde líquido subretiniano, descolamento do epitélio pigmentado, cistos intrarretinianos. E aqui eu coloquei de propósito o OCT de uma geração anterior, que era o Stratus. Hoje em dia a gente tem OCTs com definições bem maiores. Então aqui a gente está vendo um OCT, vocês já estão ficando craques aqui, mostrando que essa retina está inchada, com cistos intrarretinianos, mostrando que a doença está bastante ativa nesse caso. Aqui é um exemplo de angio-OCT. O angio-OCT consegue pegar e fazer o escaneamento dessa região e mostrar para a gente essa membrana neovascular. Então, aqui é visto de lado no OCT e aqui de frente no angio-OCT. Aqui vários exemplos de angio-OCT, é um exame que está ficando cada vez mais popular. Aqui também uma paciente que eu sigo, que aqui a gente tinha uma elevação no OCT, quando fazia o angio-OCT, essa raquetinha aqui era a membrana neovascular, a gente consegue ver bem esse conjunto de vasos mal formados embaixo da retina. Qual que é o impacto da degeneração macular relacionada à idade? Ela pode ter consequência devastadora, porque essa pessoa acaba tendo uma dificuldade de realizar as atividades diárias, acaba se tornando mais dependente, reduz qualidade de vida, causa dificuldade de mobilidade, causa depressão, maior risco de quedas, perda da atividade econômica se essa pessoa ainda estiver em uma atividade laboral. Então, tudo isso é um impacto muito grande que essa doença causa. Lembra que eu mostrei para vocês que em países desenvolvidos, 50% da cegueira no mundo, em países desenvolvidos, é causado pela degeneração macular. Se não tratado, o que acontece? O que está mostrando aqui? A perda de visão ao longo do tempo. Esse daqui era um braço controle de um dos estudos que mostrou que os anti-VEGF eles funcionavam para a degeneração. Então, a história natural da degeneração macular é trágica. Pessoas perdem visão rápido, e em poucos meses acaba se formando uma cicatriz. Eu vou ter um slide para mostrar para vocês como isso é feito. Aqui um outro exemplo de outro estudo mostrando que a história natural da degeneração macular na forma úmida é muito ruim. Então, esse é o slide que eu queria mostrar para vocês. A gente tem um fundo do olho normal. Eu já mostrei para vocês o que é um fundo do olho normal. Com o envelhecimento, as pessoas começam a ter drusas, e com as drusas você dificulta a oxigenação dos fotorreceptores, porque você começa a interpor aquele resto do metabolismo entre a retina e a coroide que traz o oxigênio. E isso pode levar à formação de vasos anormais, que seriam esses pontinhos de sangue que a gente está vendo aqui, que a gente consegue avaliar com OCT, com aquele exame do contraste, etc. E se não tratado, como que essa pessoa vai evoluir? Vai evoluir com uma placa cicatricial, o que a gente chama de cicatriz disciforme. Então a pessoa vai acabar perdendo a visão, e depois que forma-se essa cicatriz, a gente não tem como reverter isso. Então tem que tratar de uma maneira precoce, enquanto não formou ainda essa cicatriz. Como que é o tratamento? O tratamento da degeneração macular, como eu falei para vocês, a degeneração macular é uma das principais causas de cegueira. Então imagina o quanto se pesquisa, indústrias farmacêuticas, médicos, para tentar minimizar esse tipo de problema. Então desde a década de 80 existem tipos de tratamento que eu vou comentar com vocês. Alguns eu vou falar bem rápido porque quase não são usados. Então o laser, a terapia fotodinâmica, e a partir de 2006 surgiram os antiangiogênicos que revolucionaram o tratamento. Então, tratamento, fotocoagulação a laser, terapia fotodinâmica, antiangiogênicos. A fotocoagulação a laser é um tratamento de extrema exceção. Por quê? O que você quer fazer com o laser? Você quer queimar essa membrana de vasos anormais. Isso só dá certo quando essa membrana de vasos anormais está fora do centro. Só que na grande maioria das vezes, essa membrana de vasos anormais está no centro da visão. E se a gente queima com laser, a gente acaba destruindo a visão do paciente com o tratamento. Então eu coloquei aqui como exemplo um dos raros casos que eu tratei com laser. Era uma membrana de vasos que estava surgindo próximo ao nervo, longe do centro, mas que estava causando
o inchaço de toda essa retina central. E foi tratada essa paciente com laser, com uma melhora dos sintomas, mas isso é extrema exceção, é muito raramente usado. Nos anos 2000, surgiu a terapia fotodinâmica, o PDT. O que é a terapia fotodinâmica? É um laser de baixa fluência, de baixa intensidade, que a gente faz por mais ou menos 2 minutos. E antes desse laser, a gente injeta na veia do braço da pessoa um corante chamado Visudyne, ou verteporfirina. Esse corante se liga aos vasos anormais e quando você faz aquele laser, você tosta aqueles vasos anormais, tentando ser seletivo, não querendo destruir a retina, somente os vasos anormais. Isso foi o tratamento preconizado por alguns anos. Pela primeira vez conseguiu-se diminuir a perda da visão. Então, o que esse gráfico está mostrando é que aqui a história natural e aqui o tratamento com essa terapia fotodinâmica, mostrando que existia menos perda com a terapia fotodinâmica, mas a gente não tinha ganho de visão nesse momento. E aí, em 2006, foi aprovado o Lucentis, mais tarde, em 2012, foi aprovado a Eylea para o tratamento da degeneração macular relacionada à idade. E para vocês terem uma ideia do impacto disso, estima-se que a cegueira nesses países aqui, Dinamarca, Israel, Reino Unido, Estados Unidos, a cegueira diminuiu em cerca de 50% depois do advento dos anti-angiogênicos. O que são os anti-angiogênicos? São medicações que a gente injeta dentro do olho que bloqueiam uma substância chamada VEGF, e esse VEGF ele é responsável pela formação de vasos. Então, quando a gente injeta esse anti-VEGF, a gente bloqueia essa formação de vasos anormais que está presente em diversas doenças, mas a gente está falando aqui da degeneração macular úmida. Então, a importância disso é que eles reduziram em 50% a cegueira nesses países desenvolvidos que conseguem dar isso à população de uma maneira efetiva. Os estudos mostram aqui que os estudos que levaram à liberação faziam injeções mensais num regime fixo por 2 anos, 24 meses, e aqui estão os grupos tratados ganhando visão, pela primeira vez a gente tinha ganho de visão, versus o grupo controle, que não era tratado, como perdia visão, como eu mostrei para vocês antes. Esse aqui é o estudo com a aflibercept, que também mostrou resultados muito parecidos. E aí a gente começa a ver que a curto prazo, nesses estudos, se você fizer um tratamento mensal, você consegue manter a visão desses pacientes, mas como que é a longo prazo? Então, existem estudos que mostram que esses pacientes, mesmo esses pacientes tratados mensalmente, depois que acaba o estudo, muitos deles acabam perdendo visão. Esse outro estudo aqui, que seguiu esses pacientes por 5 anos, nos primeiros 2 anos, esses pacientes eram seguidos mensalmente num ambiente de estudo clínico, e depois o que aconteceu é que esses pacientes que eram vistos 12 vezes por ano, ou seja, uma vez por mês, depois que o estudo clínico acabou, na vida real, nos Estados Unidos, eles começaram a ser vistos menos, e os pacientes que recebiam em média 9 injeções no primeiro ano, 7 injeções no segundo ano, passaram a receber menos injeções na vida real. Então, esse é o grande problema, é que na vida real a gente não consegue manter a intensidade de tratamento que esses pacientes precisam. Mesmo assim, isso aqui é muito interessante. Nesse estudo, 50% dos pacientes, depois de 5 anos, tinham uma visão melhor do que 20/40, que é a visão que nos Estados Unidos é necessária para que a pessoa possa dirigir sozinha. Então, mesmo com esse subtratamento e com a queda do resultado dos estudos clínicos, mesmo assim, isso é muito melhor do que a história natural. E a gente tem que tentar melhorar isso. Então, qual que é o desafio? A gente encara uma doença que o tratamento é necessário para o resto da vida, e a gente vai falar de como que a gente pode tratar e minimizar esse fardo. E em 5 anos, houve uma correlação linear entre a visão e o número de injeções. Então, quem tomou mais injeção tinha mais visão no final de 5 anos. Então, os médicos, o sistema de saúde, devem estar preparados para otimizar o manejo e manter esse paciente estimulado constantemente,
porque o paciente pode muito bem desistir do tratamento, não entender que esse é um tratamento que vai ser necessário por muito tempo. Para lidar com isso, os médicos têm adotado diferentes regimes de tratamento. Entretanto, isso pode resultar em reativação da doença. O problema da degeneração macular é que se ela reativa forte, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, muitas vezes isso leva a uma perda de visão definitiva. Então, a gente tem que dosar a mão, a gente não quer tratar muito, porque isso é um ônus para todo o sistema e é um fardo para o paciente, mas se a gente tratar pouco, a gente leva a uma perda visual que, na maioria das vezes, vai ser definitiva. Então, qual seria o fardo? Os pacientes têm uma maior expectativa de vida hoje em dia, a degeneração leva a um declínio visual, existem algumas opções de tratamento, mas a maioria é relacionada às injeções de antiangiogênico, que precisam ser feitas de uma maneira, que são muitas, não vai ser uma injeção que vai curar esse paciente. Esse paciente tem que ser constantemente monitorado. A medicação tem um custo alto e a degeneração tem uma prevalência que vem aumentando. Vamos falar dos regimes de tratamento. Então, o regime mais fácil de entender é o regime fixo. O regime fixo é o que foi feito nos ensaios clínicos e que pegava aquele paciente e tratava mensalmente. Todo mês você vai receber uma injeção e acabou, não precisamos pensar mais nisso, não precisamos monitorizar, não precisamos fazer exame, todo mês você recebe uma injeção. Esse paciente não vai ter recidiva da doença, mas também ele pode ser, muitas vezes, tratado demais. E para diminuir esse fardo, então, os médicos começaram a bolar outros tipos de regime. E os dois mais populares, praticamente os únicos que existem, são pró-renata, ou tratar conforme necessário, e um outro que seria o tratar e estender. Vamos falar de cada um deles. Então, existem diversos regimes, diversas eficácias. O tratamento conforme necessário, ele foi estudado por um trabalho chamado PRONTO. E nesse trabalho chamado PRONTO, o que aconteceu? O paciente era submetido a uma dose de carregamento, eram feitas 3 injeções iniciais mensais, então uma injeção, dali um mês outra injeção, dali um mês outra injeção. Depois dessas 3 injeções iniciais, o paciente era avaliado para ver se precisava ou não de outras injeções, e era constantemente monitorizado, monitorização mensal. Isso é muito importante para se fazer nesse regime aqui. Então, o que o paciente tinha que ir mensalmente para consulta oftalmológica e OCT. Se houvesse qualquer recidiva da doença vista por qualquer sangramento na retina ou líquido no OCT, esse paciente era prontamente reinjetado. Então, nesse regime de tratamento conforme necessário, OCT mensal é mandatório. Se a gente não faz OCT mensal, a gente não está conseguindo ver se o paciente precisa ou não nesse regime de tratar conforme necessário. Você precisa monitorizar esses pacientes muito de perto. Nesse esquema, o que se conseguiu que, em vez das 24 injeções, em média, esses pacientes precisaram de 10 injeções depois de 2 anos. Então, não é que esse paciente vai fazer 2, 3 injeções e está resolvido o problema. O tratamento, o trabalho que balizou esse tratar conforme necessário, precisou de 10 injeções em média para 2 anos de tratamento. Isso é interessante porque isso reflete em custos e reflete em como que a gente vai cuidar desse paciente. O que esse pró-renato, ou tratar conforme necessário, o que acontece? A gente é uma estratégia reativa, então a gente espera a doença reativar para tratar. Ou seja, a gente espera o fogo começar, um incêndio começar, para a gente ir lá e apagar o incêndio com a injeção. Por isso, a gente precisa visitas muito frequentes, com OCTs e retratamentos rápidos. Eu vou mostrar um exemplo para vocês de um paciente meu. Esse paciente é um paciente de 60 e poucos anos e ele veio com uma baixa de visão. Vocês estão vendo áreas de hemorragia aqui no fundo do olho, a retina estava inchada. O OCT claramente mostrava o líquido embaixo da retina, a visão desse paciente estava baixa, mas com o tratamento ele foi indo e melhorou a visão, e a visão chegou a 20/30.
Ou seja, ele estava lendo até a antepenúltima linha de visão com esse olho, que é um resultado muito bom para quem tinha uma doença tão forte como a que ele teve. E aí, em determinados momentos, a gente tinha um ACT como esse aqui, que é um ACT que não tem líquido embaixo da retina e não necessitava de tratamento, mas em outros momentos, a gente, olha como estava o fundo do olho dele, em outros momentos a gente tinha ACTs como esse, com um pouquinho de líquido aqui. E com esse pouco de líquido, no regime tratar conforme necessário, você precisa tratar. E o que acontece é que isso vai ao longo dos anos e, eventualmente, em algum momento, por algum problema, às vezes de papelada, de autorização, esse paciente demorou a ser tratado, demorou mais do que deveria, e o que aconteceu é que foi tratado depois de um mês, e depois de um mês aconteceu isso. Então, o incêndio ficou grande, esse paciente teve uma grande hemorragia, e mesmo sendo muitas vezes tratado depois, a visão dele ficou baixa, ele tem agora 20/100 de visão, com umas alterações cicatriciais na região central. Então, o paciente que estava mantendo uma visão boa, teve uma recidiva forte e acabou tendo uma perda de visão definitiva. Então, esse é o problema do tratar conforme necessário. O paciente tem que ser monitorizado e os tratamentos têm que ser dados rápido. Então, tem que ter um elo de confiança e de conversa de todas as partes para que isso possa acontecer. Então, aqui é uma foto mais atual do paciente. Agora, a estratégia tratar e estender, como que ela é? É uma estratégia que se chama proativa. Então, depois daquela fase de carregamento das 3 injeções, esse paciente é visto e toda vez que esse paciente é visto, ele é tratado, tendo ou não atividade da doença. Agora, se ele não tiver atividade da doença, o espaçamento entre as consultas é aumentado. Então, ele é visto a cada 4 semanas. Dali a 4 semanas, ele não tem atividade da doença, ele vai ser tratado e vai ser visto dali a 6 semanas. Dali a 6 semanas, ele não tem atividade da doença, ele é tratado e é visto a cada 8 semanas. De modo que você tenta individualizar o tratamento do paciente, vendo menos o paciente, mas não deixando de tratá-lo. Então, é isso que esse diagrama está mostrando, mas eu já expliquei para vocês, se tiver dúvida, depois eu volto a isso. E o que se observa é que, com o tratar e estender, você tem resultados muito similares a tratamentos mensais. Em alguns estudos, isso tem sido mostrado. O que acontece no mundo, na prática clínica? Na prática clínica, menos injeções são administradas do que estudos clínicos. Isso leva a resultados em vida real mais pobres do que nos estudos clínicos. Então, no mundo real, alguns pacientes não atendem aos critérios de ensaios clínicos. As injeções intravítreas mensais causam transtornos aos pacientes, aos cuidadores e aos sistemas de saúde. Eu não preciso nem falar por quê, vocês sabem, vocês lidam com isso na outra ponta do que eu, mas vocês lidam com isso todos os dias. E desse modo, os regimes de tratamento descontínuo ganharam muita aceitação popular por serem mais práticos. Quais são os descontínuos? Tratar conforme necessário, que é o pró-renata, ou tratar e estender. E aqui existem umas meta-análise de ensaios de vida real, e o que eles mostram aqui é que existem muito mais pacientes, pelo menos no momento daquela meta-análise, que haviam sido tratados com o pró-renata do que com o tratar e estender, mas o tratamento com o tratar e estender leva, nos estudos de vida real, a uma melhor acuidade visual, melhor ganho de visão ao longo do tempo. Por quê? Porque no pró-renata, no tratar conforme necessário, se o paciente não deixar de vir em consulta, como por exemplo aconteceu agora nessa pandemia de Covid, ou se houver algum problema de autorização, ou se o paciente perder aquela ímpeto de vir mensalmente, houver uma recidiva, não tratar na hora, essa doença ela rouba a visão com as recidivas. Então a gente tem que evitar as recidivas. Mostrando também que nos estudos que levaram à liberação da droga você tem ganhos visuais melhores do que nos estudos de vida real, mas mesmo assim você tem ganhos nos estudos de vida real, o que não acontece com a história natural da doença. A história natural da doença é trágica, é muito perversa, é muito ruim. Aqui mostrando também que quanto mais injeções se faz no primeiro ano, maior é o ganho de visão.
Aqui também mostrando que conforme o número de injeções médias no primeiro ano, você tem, quanto mais injeções médias no primeiro ano, maior ganho visual. Então, isso é bem proporcional. Vários países aí que têm médias de injeção, o melhor ganho e manutenção do ganho foi na Grã-Bretanha, onde eles têm uma média de 9 injeções no primeiro ano, e o pior ganho foi na Itália. Então, vocês veem que no início a curva é parecida, mas depois, se você faz poucas injeções, você acaba perdendo até a visão. Então, você tem que manter. Esse é um tratamento que foi revolucionário, diminuiu a cegueira no mundo, mas não é um e acabou. Você vai ter que manter essa monitorização do paciente. Estudos de vida real mostram também que a maioria dos pacientes, cerca de 70% dos pacientes, são subtratados no primeiro ano, então é um grande problema. E isso leva a número de injeções menores e ganho visual menor. Então, aqui à esquerda, vocês veem os estudos clínicos randomizados, e aqui à direita, em cinza, os ensaios de vida real, mostrando que você tem menos ganho visual porque tem menos injeções. Isso é bem estabelecido. Bom, então, falando um pouquinho mais da parte de vocês, um aumento da prevalência da doença associada à alta utilização de recursos pode levar a dificuldades adicionais para os sistemas de saúde. Existe uma projeção de pacientes com degeneração macular que vem aumentando. Nós não temos tantos pacientes quanto na Europa e na Ásia, mas nós temos pacientes e a nossa população brasileira vem envelhecendo. E muitos brasileiros acabam tendo a degeneração macular. Estima-se que no mundo hoje em dia tenham cerca de 200 milhões de casos, e até 2040 isso pule para 288 milhões. Então, quase 50% a mais. Isso vai acarretar um ônus para os sistemas de saúde. Esses pacientes com degeneração macular têm um custo. O custo desse paciente para o sistema é bem maior do que pacientes que não têm degeneração macular. Então, aqui vocês estão vendo as barrinhas em vários países, pacientes que têm degeneração macular, essa barrinha azul, e os que não têm a barrinha verde em termos de custo para o sistema. Eles dão mais custo, e isso é uma coisa que é relevante para a saúde pública. Falando do fardo do paciente. O paciente cansa, ele é submetido a uma fadiga no tratamento e alguns optam por interromper o tratamento. Então, aqui tem um outro caso meu, é uma paciente que tinha 60 e poucos anos, estava sendo tratada com várias injeções, e ela tinha esse fundo de olho que vocês estão vendo. É um fundo de olho que vocês conseguem ver uma pequena cicatriz, e um pouco da retina um pouco inchada, mas essa paciente mantinha uma visão de 20/50, 20/60, e o outro olho era bom. Essa paciente cansou. Depois de ficar vindo mensalmente, ela cansou e, como a gente diz assim, chutou o pau da barraca, deixou de vir. Deixou de vir, foi a opção dela, e ela voltou um ano depois assim. Então, assim, com um dano definitivo, vocês mesmo que não conhecem tanto retina, mostrando a foto que era e a foto que está agora, vocês conseguem ver que tem um dano estrutural, um dano enorme, e agora essa pessoa passou do ponto, não adianta mais tratar, porque já tem um dano definitivo à retina. Então, realmente a gente tem que manter essas pessoas estimuladas, porque a gente sabe do que acontece se não tratar. Essa doença é muito cruel, ela rouba muito. Às vezes, um olho que a gente está segurando, o outro olho é bom, mas a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Muitas vezes pode acontecer algum tipo de problema no outro olho, e aquele olho que você sempre tratou passa a ser o melhor olho da pessoa. Então, é algo que a gente tem que manter esse paciente estimulado, conversando bastante com ele. Então, quais seriam os motivos pelos quais os pacientes sentem que esse monitoramento é inviável? O fardo alto do tratamento, problemas de transporte, problemas com acompanhante, então o filho tem que levar, consumo de tempo em consulta, exame, injeção, longa distância até a clínica, falta de satisfação com o benefício do tratamento, porque às vezes a pessoa fala, mas eu não enxergo tão bem quanto o outro olho, que ela não sabe o quão ruim ia ficar se não tratasse, e o fardo dessas consultas. Então, acaba que, em média, existe um abandono médio depois de 3,7 anos. Por isso que a gente precisa sempre estar conversando, manter esse paciente informado da necessidade de tratar.
e todas as pontas têm que estar bem alinhadas, porque também esse paciente, quando perde visão, esse paciente vai ficar mais deprimido, esse paciente vai ficar mais parado, não vai se exercitar porque não consegue andar na rua, vai ter mais doenças diversas e vai também gerar outros tipos de ônus. Estou quase terminando. Então, quanto ao fardo da doença, a degeneração macular, sobretudo a úmida, porque ela é muito rápida, tem um grande impacto na vida do paciente, prejudica muitos aspectos na vida, como a sua independência, capacidade de dirigir, de ler, de cozinhar, de assinar um cheque, dificuldade de reconhecer o rosto das pessoas. Eu já vi situações em que tem a avózinha que não conhece direito o rosto do neto. Isso é muito, muito ruim, é muito tocante. Isso contribui para a piora da interação social. Esses pacientes também não escutam direito, aí eles não escutam direito e passam a não ver direito, passam a não interagir, ficam deprimidos. Então, existem evidências de taxas mais altas de depressão, falei várias vezes. A depressão pode levar ao aumento da morbidade, porque aumenta a incapacidade e o paciente acaba ficando mais parado, acaba entrando num ciclo vicioso que é muito ruim. Então, é muito importante a gente tratar. Como conclusão, eu espero ter mostrado para vocês o que é essa doença. O bom é que há 10, 15 anos atrás a gente não tinha como tratar esses pacientes. Esses pacientes recebiam uma condenação e hoje em dia a gente tem tratamento para manter esses pacientes com uma visão boa. Mas para isso a gente precisa ver esses pacientes frequentemente e quando necessário a gente precisa retratar. E muitas vezes não são poucas vezes. Então isso tudo tem que estar bem assim sincronizado entre médicos, tem que ter uma simbiose, uma confiança muito grande no médico que vocês confiam, o sistema de saúde e o paciente. Isso tudo tem que estar integrado para que a gente tenha resultados bons. Para a forma seca, que eu falei rápido, porque na forma seca vai ser monitorização, às vezes a gente tem que fazer exames como tomografia para saber se a forma seca não converteu para úmida, e a gente vai suplementar em alguns casos, pela suplementação vitamínica, como eu mostrei rápido, porque eu achei que não era o foco da aula. A forma úmida, houve uma revolução com os antiangiogênicos, é da água para o vinho. O diagnóstico precoce garante que a gente vai conseguir manter a visão desse paciente, esse paciente vai ter que ser monitorizado. E o desafio é manter esse paciente motivado e aderente ao tratamento, maximizando os resultados. Eu espero ter usado aí mais ou menos o tempo que me foi destinado, e espero ter sido claro em alguns pontos, não ter sido tão técnico, porque a gente tem essa tendência, como eu ouço falar disso a vida toda, acaba minha cabeça sendo técnica nesses termos, mas eu tentei explicar para vocês, mostrar em exemplos, de uma maneira que vocês conseguissem entender o que é essa doença e por que a monitorização frequente, retratamentos muitas vezes é necessário. Então, Mara, da minha parte era essa a palestra. Eu abro agora para a parte de questões, eu não sei se há alguma questão. Eu fico, será um prazer